Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus, um pouquinho atrasado, mas conseguimos chegar, viu? O Yuri, Tava com o uma Yuri correria teve um aqui, contratempo ali. porque tem pouco tempo. O Yuri teve um contratempo ali com o Uber dele e eu com o meu computador aqui, que não estava querendo reiniciar. É uma brincadeira, viu, gente? É a alma penada aqui jogando castigo para cima da gente, só pode, né? Mas Será que é, enfim. sei lá, o vidente de Anguera aí que tá tentando agora aí, sei lá. Não sei, viu? Ou é o Vidente de Anguera ou sendo Dom Bosco, um dos dois, viu, cara? Os dois cismáticos. Falando nisso, tomou um esporro, Centro Dom Bosco e a Fraternidade São Pio X, né? Ah, acabei de postar o vídeo lá, lendo o comunicado, viu, gente? E olha, vou te falar, viu? Gostei. Só depois da carta pastoral do Dom Zanoni foi o comunicado que eu mais gostei de ler. Tá? E mostrando quem é o Centro Dom Bosco, colocando o Centro Dom Bosco no seu devido lugar. Outra coisa, nunca teve reconhecimento nenhum eclesial o Centro Dom Bosco. Tá? E agora foi buscar algum tipo de reconhecimento dentro da Fraternidade São Pio X. Tá? Que todo mundo sabe que tem lá seus problemas também, né? Com a questão do Concílio Vaticano II, com os papas, tá? Enfim, são grupos cismáticos, um abraçando o outro. E a Arquidiocese de São Sebastião, né, no Rio de Janeiro, deixou bem claro, proibido o católico participar de eventos ligados ao Centro Dom Bosco. Tá? Então, Inclusive, em relação à Fraternidade de São Pio X, tem ligação aí, porque eles usam o nome de Dom Lefebvre, né? Isso. E tem ligações aí com o seu Viganò, né? Que recentemente foi excomungado e flertou com o cisma ortodoxo russo, olha só. Né? Seu Duguinho aí, seu Duguinho, o guru do Putin aí agindo, né? Não pode, essa turma aí não pode ver um herege que já quer dizer que é seu, né? Pode dizer que é seu. Vou te contar, velho. Ó, primeiro, cara, apareceu um tal de Sturkland lá nos Estados Unidos, falando mal do Papa, falando mal do concílio, falando mal, né, de todo mundo, foi excomungado, né? Ele foi denunciado pela própria arquidiocese, né? E os próprios paroquianos também denunciaram ele, Strickland. Lá vem o São Dom Bosco que já abraçou para dizer que é seu. Aí o Viganò, com aquele problema dele, né? Também estava para ser excomungado, foi excomungado, pronto, já abraçou. Padre Wander. E olha que demorou, viu, para excomungar o Viganò, porque foi um processo longo, né? Até chegar a esse ponto. Ele já estava flertando, Cris, o caso dele é mais grave ainda do que o sedivacantismo, quer dizer, ele já estava flertando com o cisma ortodoxo russo, entendeu? Pior ainda. Sim, e graças ao, se eu não estou enganado, foi o próprio Dom Victor Fernandes, né? Quem botou ele para fora. Parabéns, Dom Victor Fernandes, cara. Que continue por muito tempo ali como prefeito do Castério, tá, gente? E tá aí, tem que se mobilizar mesmo, acabar com o grupo cismático, tá? Tem que acabar. Sede vacantista e grupo cismático tem que ser expurgado da igreja. E graças a Deus aí. E olha, eu venho denunciando o São Dom Bosco, não é de hoje, tá? Para não dizer que eu tô pegando onda aí no que tá acontecendo. Já faz 2 anos que eu venho denunciando o São Dom Bosco. 2 anos, tá? E a Fraternidade São Pio X eu já venho denunciando mais de 10 anos, cara. Deles. Então, enfim. Essa aí, inclusive, é mais antiga, né, Cris? Essa aí, né? Cara, a Fraternidade, com certeza, acho que é mais antiga que o São Dom Bosco. Mais antiga, né? Mas eu não sei exatamente agora quando foi criado, mas sempre veio com esse tom, né? Sede vacantista, esse dom cismático, esse tom, né, autoritário, de que é maior do que o próprio magistério da igreja, que eles escolhem se prestam obediência ou não ao Papa, sabe? Cara, tá nos estatutos lá da fraternidade, e uma vez um membro lá começou a querer, né, discutir comigo, porque estava espalhando fake news, que a fraternidade não negava o Papa, né, que era o saudoso Papa Francisco, por sinal, tá no estatuto, tá? Não sei se mudaram, tá, gente? Eu fiz até vídeo sobre isso. Não, é porque eu venho dizendo, né, Cris, eu acho que foi no WhatsApp, se não me engano, que eu falei isso,
Eu julgo a dizer que a Fraternidade de São Pio X ainda é pior do que o Centro Dom Bosco, porque eles são mais disfarçadinhos, né? Eles são mais polidos, né? E ordenam padres, né? Olha só, É, padres, né? Então, mas tá lá no estatuto lá, assim, ó, nós temos o Papa como Papa legítimo, mas não prestamos obediência a ele. Eu vou te contar, né, velho? Não, olha só, eu sou monarquista, Cris, modéstia à parte, porque tem a questão da tradição, família e propriedade, né? A famosa TFP do Dom Bertrand, e o pessoal lá do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira está sendo uma decepção. Olha o que se tornou a TFP de uns anos para cá, e eles estão com aquele lemazinho, né? Reconhecer e resistir, né? Olha só que coisa linda. Eu não tinha escutado isso deles, pra falar a verdade. Se estão com esse lema aí, e outra coisa, isso é lema de revolucionário, cara. Exatamente. Não, e eles se julgam contra-revolucionários. Eles se julgam contra-revolucionários. Porque é contra o comunismo, porque preza pela memória do Plínio Corrêa de Oliveira, porque somos contra-revolucionários. Quer dizer, mas na prática né, eles que estão sendo os revolucionários de sinal trocado, né? Então... Lamentável, tá, gente? Qualquer grupo, movimento, qualquer coisa dentro da Igreja Católica eu vou tratar como coisa também, tá, gente? Coisa. Né? Qualquer coisa dentro da Igreja Católica que não preste obediência ao Santo Padre, que negue algum concílio, não precisa ser do Concílio Vaticano II, não, qualquer concílio, seja ele regional, universal, qualquer coisa no catecismo da Igreja, pula fora, filho, pula fora, que são ovelhas, né? Que são lobo em pele de pula cordeiro. Fora que é ciladabino. Pula fora, velho. Não cai nessa não, tá bom? O Centro Dom Bosco, eu confesso, quando eu conheci o Centro Dom Bosco, me pareceu algo extraordinário, assim, maravilhoso. Olha, pessoas... Você olha assim, né, uma coisa, nossa, aquela coisa filosófica, né, aquela oratória, né, enfim. As pessoas ali, né, todas estudadas, que têm um conhecimento da doutrina, de obras que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, tá? Todo mundo de terninho, você vê como é a coisa, né? O fundador lá, o seu professor Pedro Afonseca, ele saiu de lá a tempo, né? E ele viu a merda que estava fazendo. Parabéns pela humildade do professor Pedro Afonseca, né? Que saiu de lá. Exatamente. Parabéns pela humildade, né? E quando eu falo assim, quando o fundador pula fora é porque o barco tá afundando, né? Quem não se lembra, gente? Quem não se lembra do Costa Concórdia? Alguém se lembra? Um navio do Costa que naufragou. O Bernardo Kister, né, dava aula lá, né? Sobre marxismo, sobre negócio de tele, né? E tal. Não, mas só para vocês terem uma ideia, esse navio ele afundou, né? Acho que foi lá para 2010, 2009, ele afundou ali na costa da Itália, cara. E afundou por quê? Porque o capitão ali, o capitão do navio, quis se aparecer. Ele foi passar perto do local que tinham conhecido, ele gostava de passar ali naquele local lá e dar uma buzinadinha pro conhecido dele. Mais ou menos isso que aconteceu. Só que quando você chega perto da costa, né? Não é o capitão quem atraca o navio, geralmente é o prático, porque tem conhecimento ali do local. E ele achava que ele era o bom, foi lá e afundou o navio. E o pior, ele foi o primeiro que pulou do navio, cara. Ele foi o primeiro que pulou, depois foi preso, enfim, tal. Porque o capitão não pode largar o navio daquele jeito, afundando e... né? Foi o primeiro que pulou. Eu vou te contar, né? Mas quando a gente vê o Pedro Fonseca pulando fora do barco, é porque o barco tá afundando, cara. Tá afundando. Não, e assim, a humildade dele, né? De reconhecer que ele errou e tal. Parabéns pela humildade, né? Pelo reconhecimento do erro. Sim. Deixa eu mandar um abraço para a pessoa que está participando aqui, o nosso amigo Seitec, que já participando, já está aguardando. Desculpa pela demora, tá, gente? Tivemos uns problemas aqui que nem sempre acontece, mas quando acontece é complicado. Aqui a Daniela Barbosa, o Yuri tá bilocando aqui igual o que eu tinha avisado aí que você tinha reiniciado o computador também.
O MS Fé Católica, aqui participando da MS Fé Católica, fez um vídeo também sobre o Centro Dom Bosco ontem. Vão lá no MS Fé Católica, tá, gente? E o Centro Dom Bosco parece que emitiu um comunicado ou fez um short, eu não sei. Eu sei que eles fizeram uma live falando que nós somos histéricos. Centro Dom Bosco falando que nós somos histéricos. Eu vou te falar, né? Mas parece que agora, engraçado que eles adoram se fazer de vítima. Sim, perseguidinhos, coitado. São os perseguidinhos só porque eles gostam da missa tridentina. Coisa linda. Parece que eles fizeram um short aí falando que o catecismo moderno nega o sacrifício da missa. Vou te contar, agora vocês são mentirosos ainda, né? São embusteiros. Daí pra pior. São um bando de embusteiros, cara. Onde que o catecismo moderno nega o sacrifício da missa? Sabe? Só que aquela questão, Yuri. Eles, né? Todo mundo terninho, gravatinha, livrinho na mão. O leigo vai lá e acredita na palhaçada que eles falam. Bando, cara, eu vou te falar, velho. Sério, deixa lá, o tema hoje é imaginário popular, valores e cultura de entretenimento. Ou seja, é a famosa guerra cultural, né? A gente precisa ocupar espaços. A gente fala assim, tudo bem, a gente tem que evangelizar na igreja e tudo mais, defender a fé. Agora também a gente tem que atuar no imaginário popular, né? Por exemplo, a direita, os católicos têm que produzir aí obras de entretenimento, né? Você vê a Lumine TV, a Brasil Paralelo faz algo nesse sentido. A Brasil Paralelo agora está saindo dos documentários e indo para as obras de ficção, né? Está produzindo lá o filme do Oficina do Diabo, que é baseado no livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz, né? Algo desse tipo. Então a gente tem que produzir para resgatar os valores, as virtudes, né? E é isso, resgatar, porque como tá na thumb aí, né? Marx aí, né? O que foi que fizeram aqui no Brasil? Quer dizer, a raiz cultural do Brasil é o positivismo, a gente já sabe, é o Augusto Comte, né? E aí veio já o Júlio de Castilhos, Vargas, e aí adotou esse positivismo. E depois veio aí a galerinha da Escola de Frankfurt. Com o tempo aí veio a Revolução Cultural de Gramsci, né? O famoso marxismo cultural, como está na thumb aí, a foto de seu Carlinhos Marcos. Então a gente precisa... Essa foi a pior de todas. A Revolução Cultural de Gramsci, e aí a gente precisa resgatar a nossa identidade nacional, a nossa cultura que foi perdida, basicamente, né? Essa questão, gente, só para vocês terem uma ideia, é que a SEBS foi formada em cima dos pensamentos de Gramsci, né? Porque, primeiramente, o marxismo era contra a religião, né? Totalmente contrário à religião. Ele foi preso, né? Aí lá no cárcere, ele escreveu lá as memórias do cárcere e tal, e aí começou, né? Olha, nós vamos tomar o poder de dentro para fora. Ou seja, se infiltrou nas universidades, nos jornais, e aí veio a bagaceira. Por que a gente vai lutar contra se a gente pode se infiltrar lá dentro, né? Exatamente. Aí nasceu a TL, nasceu a SEBS, esse monte de bispo vermelho aí, saíram tudo dessa ideia aí. O PT, né? O PT, ele foi fundado nos anos 80 dentro de uma igreja, né? Acho que foi lá em São Paulo, se não me engano. Foi lá que fundaram. Aí veio toda essa galerinha da TL e tal. Assim, os TLs de hoje, eles não são como os TLs de, por exemplo, como na época de por exemplo, de um Karl Rahner, qual é o nome do cara que é o fundador da TL, esqueci o nome dele, Gutierrez, né? Não tem um Gutierrez, não tem um Karl Rahner, mas tem ainda o Frei Beto, tem o Leonardo Boff, né? Então, tem nomes. Não tem aquela força, né? Como tinha na época da Guerra Fria, na época do regime militar, mas ainda tem aí os vestígios, né? Pode-se dizer assim, da TL. Então. O problema é que não são os nomes, cara, é o que foi enraizado, né? Tem coisas que foram enraizadas na cultura do país que a gente acaba adotando e nem sabe de onde veio, né? Então, assim, tem coisas que nós defendemos, e isso acontecia muito, né? Comigo mesmo, assim, há muito tempo.
na época eu não ligava muito para essas coisas, e eu não sabia de onde vinha, achava que eram pautas válidas, sabe? Hoje eu percebo de onde veio aquilo, de onde saiu aquilo, entendeu? Que não tem nada a ver com o meu aspecto religioso, né? E aí você vê a isso era questão colocado como se das fosse normal. SEBs, aí você vê, né, a questão das SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, os sindicatos, e aí com o tempo eles foram, né, criando as entranhas do... Sim, os sindicatos, né, eles foram criados exatamente como sistema de controle populacional. Para quem não sabe. O sindicato, que era? Qual é a teoria, né? Isso aí eu estou falando não do modelo americano, tá, gente? O modelo americano é uma outra coisa. Estou falando já do modelo que veio do fascismo italiano, né? O que era? O sistema de controle populacional dentro das empresas, cara. Porque o fascismo exatamente, ele não pregava de estatizar empresas, sim de controlar as empresas, né? Eles controlavam as empresas através dos sindicatos, que era um braço do governo dentro das empresas, cara. Ele controlava, mas não era para controlar a empresa em si, era para controlar o trabalhador que estava lá dentro. E o Getúlio Vargas, ele copiou exatamente esse modelo quando começou a trazer essas coisas. A CLT, ela é basicamente baseada na Carta de Lavoro do Benito Mussolini, né? Então, basicamente, você tem hoje em dia, aqui no Brasil, que é a Justiça do Trabalho. Então, é basicamente algo para meio que fragmentar a questão das empresas privadas, né? Da autonomia das empresas privadas, né? Basicamente. Sim, controle popular. Tudo isso, esses órgãos do governo, é tudo para controle populacional, cara. Não tem outra. Para você pedir a conta no teu emprego, você tem que passar pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, e eles têm que permitir que você peça a conta no teu emprego. Só para vocês terem uma ideia. Eu acho isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não, inclusive, recentemente aqui na Bahia, Cris, tá tendo a greve dos professores, né? Porque não teve o reajuste. Esse ano, porque estavam culpando o prefeito, porque o prefeito é Bruno Reis aqui, que ele é do Partido União Brasil, só que quem passa a verba para o prefeito é o governo do estado, não é isso? Isso. E quem é o governo do estado? Jerônimo Rodrigues, do PT. Olha só que coisa linda. E aí, eu estou fazendo curso agora de veterinária, já estou me formando, aí eu cheguei lá, perto do curso, quando soltei lá no transporte, aí tava lá um monte de professorzinho fazendo greve, e olha só quem estava lá, usando eles de boi de piranha, os sindicatos. Entendeu? Sindicatos. Sindicatos que na verdade, que aprovam e fazem campanha por prefeito ou governador que ali está, entendeu? É uma brincadeira isso daí. E assim, a Bahia aqui já tem mais de 16 anos de PT no governo do estado, e a violência aqui só piorando, Cris. As facções do Comando Vermelho, do PCC, saíram do Rio de Janeiro, vieram para cá, para Bahia, estão tocando terror. Cara, e ontem, velho, só para você ter uma ideia, ontem, antes de começar o jogo do Palmeiras, né, que era 7 horas, aí ia passar na Rede Globo. Eu não assisto televisão mais, já faz muito tempo, né, que eu não assisto televisão, mas jogo, infelizmente, a gente tem que colocar em alguma emissora para assistir. E esse campeonato está sendo transmitido pela Rede Globo. Aí eu peguei e coloquei lá, tava passando o Caldeirão do Hulk, acho que é esse nome aí, que ficou no lugar do Faustão. Ele é tucano mesmo, é tucano de nariz e tucano de partido também. Ele é ligadinho ao PSDB, FHC, essa galerinha aí. Tucano, ele gosta do... Mas, gente, é a mesma... eu coloquei lá, era a mesma coisa que eu assisti há 20 anos. Do mesmo jeitinho. Aquele pessoalzinho da Rede Globo vivendo o mundinho deles. Aquele mundinho que tudo é fantasia, que tudo é bonito. Eu chamo aquela galerinha lá, a turminha da Beautiful People, né? É bonitinho de cara, mas vai ver depois. Não, e são os exemplos, cara. Eu conheço vários artistas da Rede Globo que se hospedam no hotel lá onde eu trabalho, sabe? Eu sei quem são. Tá? Um dia eu posso escrever um livro de todos eles, né?
expondo quem são eles, que na hora de aparecer lá no Faustão, é tudo de família, né? Coisa linda, Então, nossa, é minha família, meus filhos, mas eu sei o que fazem quando estão no hotel sozinho, tá? Então, Não, e enfim. aquela coisa, a família tradicional para eles, marxismo para você. Então é aquela Não, coisa, né? mas aí, cara, não sabe, mas aí eu, assim, quando não começava o jogo, eu tava vendo, cara. Os pessoalzinhos todo dando risada, como se o país estivesse lindo, estivesse tudo bonito no país, não estivesse acontecendo nada de errado, sabe? Entende? Porque é um mundo à parte. Dentro da Rede Globo ali, é um mundo à parte. E o pior de tudo, eles colocaram na cabeça deles, alguns colocaram e outros são comprados, claro, que aquilo que é o comunismo, aquela beleza toda que eles vivem dentro da Rede Globo, eles colocaram na cabeça que aquilo ali é o comunismo. Você vê o Por que está isso. acontecendo agora aí, a guerra de Israel contra o Irã, né? Aí vieram os artistinhas aí da Beautiful People fazer campanha aí, ó. Palestina livre, não sei o quê, blá blá blá, aquelas conversas que a gente já conhece, né? Imagina, Mas sabe o que é, uma Yuri? vergonha. A maioria dessas pessoas nem sabe o que estão falando. Essa é a É, realidade. Pergunta para essas pessoas quando nasceu a Palestina, por que nasceu e o que significa Palestina. Eles não vão saber. pois é. Entende? É porque é uma agenda. É a agenda. É passado para eles uma cartilha. Ó, vocês têm que defender isso, 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 isso. Quiser permanecer na Rede Globo, bonitinho, ganhando dinheirinho aqui na Rede Globo, dinheirinho que vem do governo federal, ó, você vai ter que defender essa pauta, essa pauta, essa pauta, isso aqui, isso aí. É uma listinha. Eles não sabem o que é isso. Exatamente. Vai perguntar para um artista daquele, não sei se passa ainda Malhação, tá, gente? Não sei se passa ainda. Pergunta para alguém lá da Malhação, né? O que é palestino? O que é um palestino? De onde saiu isso daí? Cara, eles não vão saber te responder. Entendeu? São tudo analfabeto, funcional. É a realidade. A maioria tá ali porque ou é filho de alguém importante, ou o pai era artista, ou o pai já trabalhava na Rede Globo, aqui, sabe? Você vê os artistas aí que ficou aí na época do Bolsonaro lá, salve Amazônia, né? Gilberto Gil, aquela turminha toda lá, salve Amazônia. Aí sumiram com o tempo e agora pegando fogo mais do que nunca, né? E aí apareceu agora de novo para poder dizer agora Free Palestine, né? Putz, grila, né? Gilberto Gil, cara. É. Alguém pode me colocar em 2 minutos o nome de uma música do Gilberto Gil? Sério, gente. Alguém coloca aí pra mim. Agora, assim, ó. Que vem na cabeça, assim, sabe? Que nem assim, ó. O cara perguntar assim, ó. Me fala uma música do Roupa Nova, A Viagem. Me fala uma música do Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabelo. Entendeu? Eu posso na hora aqui. Coloca aí. Uma música do Gilberto Gil. Cara, vai demorar. Você vê aquela propaganda lá, Salve a Amazônia, é negócio vergonha alheia, a cara de pau desses caras, não sei não, bicho. Cara, sabe, é uma podridão. É uma podridão. Porque a cultura ficou. Aí entrando já numa das questões aqui, né, do título, que é cultura. A cultura do país ficou na mão dessas pessoas. Eu não vou falar o nome aqui, o adjetivo correto, tá, gente? Mas ficou o nome dessas pessoas: Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Aquele. Esqueci o nome do outro lá, Gilberto Gil, Chico Buarque, mano. Que me fale uma música do Chico Buarque. Alguém coloca aí pra mim assim, ó, em menos de 1 minuto, aí, uma música. Pessoas que não cantam nada. Não cantam nada, não tem talento nenhum. Não tem talento. Assim, tem algumas músicas deles aqui ali antigamente que tá ok. Mas hoje é mais lacração, é mais. Esses dias eu tava escutando a rádio lá. O hotel tem uma rádio, sabe? Que própria do hotel, que passa a música o dia inteiro, né? Cara, eu tava escutando uma música que eu nem sei quem canta aquela merda, cara. É um tal de um sol amarelinho, cara. Não sei se você já escutou. Até o sol nascer amarelinho, desse jeito, cara. Eu falo, meu Deus, isso aqui é música, meu Deus do céu. Cara. E eu tenho que passar a noite toda escutando essa merda, cara. Sério. Eu lembro na época da TV Globinho, né, que teve uma versão nova do Sítio do Pica-Pau Amarelo,
Quem cantava a intro era o Gilberto Gil, né? Aquela Sítio do Pica-Pau, passava na TV Globinho, velho. É uma introdução, né, cara? Aí fica na mente da pessoa, né, cara? Aí tem uma outra música, cara, que fica passando lá. Você vê que a música é tão boa que eu tenho que ficar aqui pensando para recordar o refrão, né, cara? Que é alguma coisa da natureza, cara. Alguma coisa ligada à natureza, cara, sabe? Que é, eu não sei o que, como que é? Ai, meu Deus do céu, como eu sofri a ver meu Deus do céu, como eu sofri a ver a natureza morta, cara. Não sei quem canta também. É um desses porra louca aí da MPB, sabe, cara? Que, vou ser bem sincero. Você é bem sincero. Aqui no Brasil, a MPB, pra mim, que eu gostava assim, eu gostava muito de Legião Urbana, né? Legião Urbana é bom. Agora eu nem sei, cara, se isso pode ser considerado. Eu não. Aqui já é uma questão pessoal, né? MPB, assim, é mais pra rock, não sei se o Legião Urbana é considerado MPB, cara, assim, entendeu? Assim, e diga-se de passagem, eu acho que ele não estava de mãos dadas com essas pessoas, entende? Não, ele era contra o politicamente correto, o Renato Russo, ele era contra o... E, inclusive, modéstia à parte, eu gosto muito do rock. Tem boas bandas de rock aqui no Brasil, né? Sepultura, Angra. Mas essa galera, por exemplo, o André Matos já morreu há muito tempo, né? Então a gente não tem muitas referências do rock nacional também, por exemplo. Então, tem o Raimundos, inclusive uma banda brasileira de rock bom, o Raimundos, né? Que também não é lacração, diga-se de passagem. A maioria ficou lá nos anos 80 mesmo, né? Acabou. Mas você tem aí uma galerinha do rock aí também que flerta com a canhota, então... Tem, aquele cara do... É o que mais tem, É que era muito comum na época também, né? Era enraizado, como eu falei, era enraizado. A pessoa, não é que a pessoa era marxista, é que a pessoa defendia isso achando que era normal, cara. Era muito enraizada essa questão cultural marxista nas costas das pessoas, entendeu? Então eles acabaram defendendo isso, nem sabiam o que estava defendendo. Tenho certeza que muitos grupos desse aí que defendiam isso na época hoje não defenderia mais. Não, é assim, Cris, o rock and roll, por exemplo, ele veio do blues, né? O rock, basicamente, ele começou com os negros. Ele veio do blues, aí do blues foi evoluindo pro rock, e aí hoje em dia você tem vários estilos de rock, né? Tem as vertentes do metal e tudo mais. O rock, ele começou com uma questão assim, antissistema, não necessariamente direita ou esquerda. O rock, ele começou como um movimento antissistema, né? Aquela coisa meio rebelde. Sim. Só que com o tempo começou uma galerinha da canhota, uma galerinha punk, aí tomou conta, virou uma bagunça, entendeu? Mas isso... Não, isso com certeza. Eu já era mais ligado a mais o sertanejo na época. Eu gostava mais... Sertanejo raiz, né? Sertanejo raiz. O universitário tem que se formar e sumir, né? Não, eu gostava mesmo do sertanejo, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, João Mineiro Marciano, Milionário Tonico Tinoco, né? Tonico Tinoco. Eu, quando era mais criança, eu gostava mais desse estilo de música, sabe? Assim, eu curto assim, essa pegada assim mais cowboy, assim, eu curto mais o country americano, né? Gosto os clássicos lá, Johnny Cash, Bob Dylan, Willie Nelson. Esses assim, eu não conhecia muito bem na época, na verdade. Então, assim, eu já não conhecia muito, né? Mas eu cresci escutando, mas isso aí depois veio uma onda de samba aí que eu não curto muito, né? Quando veio essa onda aí no Brasil do sertanejo universitário, começou a estragar a essência do sertanejo, a gente... Mas olha, se hoje como eu falei, hoje eu consigo ver várias coisas que eu não via na época, né? Em novelas, letras de música, essas coisas que iam bombardeando a nossa cabeça com esse marxismo cultural, cara. Vou te falar, era uma coisa era pesado mesmo, aquela questão, e como a gente não sabia, a gente acabava defendendo, achando normal aquelas pautas e defendia. Eu votei contra as armas, cara, naquele como que plebiscito, né? Eu votei contra as armas, cara.
Só para vocês terem uma ideia. Foi logo no primeiro mandato, acho, do Lula, acho que foi 2003, se não me engano. A maioria foi a favor e ele desobedeceu à vontade da maioria, não é? Sim, sim. Você vê como que é o comunismo, né? Foi logo no iniciozinho do mandato dele, 2003. O comunismo não respeita a vontade popular. Respeita a vontade deles. Se você tentar... Antigamente você comprava arma na Mesbla, né, Cris? Porra. Não, mas é a mesma coisa que fizeram com o voto impresso. Por 2 vezes o voto impresso. Uma vez passou, foi aprovado pela Câmara, foi sancionado pelo governo federal, o STF foi lá e bloqueou. Entendeu, não? Até foi aquela como que é o nome dela? Rosa Weber. Não, se não me engano, acho que foi na época PGR, lá foi a tal da Raquel Dodge, né? E o Barroso também barrou, né? Não, esse daí foi agora. Isso aí foi lá em 2018. Eu sei que o Barroso também barrou esse negócio do voto impresso, Barroso, acho que foi o Barroso. Então, mas foi agora. Essa vez que eu estou falando foi lá em 2017 ou 2018. Foi até o Jair Bolsonaro, quando era deputado ainda, que fez a lei. Passou no Congresso. 2017, quem está como presidente foi o Temer. Então passou no Congresso, foi sancionado pelo Temer, chegou na Rosa Weber, que ela já era a presidente do TSE. Aquela abortista desgraçada. Ela era presidente do TSE, ela foi lá e deu uma canetada e falou que não. Então, isso que a gente está vendo hoje já vem desde aquela época, gente. Não é de hoje, entendeu? Ela deu uma canetada e falou que não. E o argumento que ela usou é que a bobininha... Olha o argumento, gente. A bobininha que fica do lado ali, né, imprimindo o voto e ia ser depositado... Cuidado, tem que falar caixinha mágica, viu, Cris? Porque senão o YouTube já sabe, aí tem que falar caixinha mágica. Aqui, a live já ferrou toda, já tinha já caiu para 9 pessoas aí, é foda. Então, por isso que eu falo, cara, não dá, o meu canal, se a gente começa a falar essas coisas, eu não sei, alguma coisa acontece, pega no algoritmo, ferra o canal inteiro, cara, não sei porquê. Aí o que acontece? Ela falou que aquela bobininha lá podia travar, não sei como, a urna, entendeu? E por causa dessa medida, ela não ia implantar o voto impresso. É brincadeira ou não? Tá? Aí agora, 2 anos antes da eleição de 2022, ia passar, já estava praticamente, né, aprovado no Congresso, né, novamente para sancionar o voto impresso. Né? Aí o Barroso foi lá, enfim, aí todo mundo sabe, fez uma reuniãozinha com todo mundo lá, e todo mundo sabe o que acontece nessas reuniões. Aí acabou barrando o voto impresso de novo. Né? O Luiz do canal Eu Luiz chama ele de o sósia do seu peru. O seu peru da escolinha. Diz que ele parece com o seu peru da escolinha do professor Raimundo. Mas é isso. Essa questão cultural aqui no Brasil é brincadeira. Valores que você está falando aí. Você tirou do documentário lá do Brasil Paralelo, né? A gente pode fazer um react aí, eu mandei um material, né? Mas acho que não vai dar tempo mais, cara. Vou falar a verdade pra você, que 8h20 tem que sair, mano. Eu vi o documentário lá, tem... Quase 1 hora. Quase 1 hora, velho. Não dá nem pra... E também não tá abrindo aqui. Puta que pariu. Mas dá uma conferida lá, pessoal. É Guerra do como é? Acho que é Guerra do Imaginário, basicamente. E aí, só dar uma palhinha, basicamente ele fala da questão da atuação da cultura, né? O Chesterton, ele foi um grande expoente para a Igreja Católica, diga-se de passagem, né? E ele foi um dos que travou essa questão da Guerra do Imaginário, basicamente com histórias. Ele escrevia um livro falando sobre a abordagem da história de fadas e tudo mais. E aí depois veio o Tolkien, né, que foi o autor do Senhor dos Anéis, o Lewis, né, que é o autor das Crônicas de Nárnia, e, querendo ou não, por mais que seja uma obra de ficção, as obras do Tolkien, mas ele passa essa questão do valor
cristão católico, né? Você assistir o Senhor dos Anéis mesmo, você vai ver que tem essa pegada, né? A questão do Gandalf, do Aragorn, né? O Frodo, essa questão de os heróis, né? A questão da... É como se fossem as várias formas do Cristo, né? Na sua jornada e tal. Eu, sendo bem sincero, eu conheço pouco do Tolkien. Eu assisti O Senhor dos Anéis, tá? Na época. E... Eu tenho aqui, eu gosto, eu amo. Eu vou falar porque eu não gostei, cara. Se, tipo, até não é questão de que os filmes são 3, né? São bons ou não, cara. É que aquele estilo de filme eu não curto muito, pra falar a verdade, entendeu? Esse filme de época, essas coisas assim, eu já não. E de fantasia eu já não curto muito, né? Eu assisti os 3, mas confesso que não entendi nada na época. O padre Paulo Ricardo, inclusive, ele recomendou os livros do Tolkien. Porque, assim, por mais que você diga porque é uma obra de fantasia, mas se você reparar, ele passa uma mensagem cristã, ele tem uma mensagem católica, né? Por mais que seja uma obra de fantasia. Se você pegar todos os elementos do Senhor dos Anéis, ele tem elementos profundamente cristãos católicos, entendeu? Não, eu ouvi o padre Paulo Ricardo explicando isso, eu ouvi. É que, como eu falei, eu em particular eu não conhecia, né? Na época que eu assisti o filme, eu nem sabia dessa história. Então, eu assisti como fosse um filme mesmo. Nunca ia perceber ali, né, a mensagem que o filme estava passando. Né? Porque no geral a gente interpreta como épico de fantasia, e de fato é um épico de fantasia, mas ele tem elementos cristãos ali, que às vezes passa despercebido por algumas pessoas, mas você vê que ele tem um aprofundamento muito forte no cristianismo, na mensagem cristã, entendeu? Cara, eu tô percebendo que assim, velho, essa questão do algoritmo é assim, canal, porque aqui, entenda, gente, é uma configuração no canal. Quando você abre um canal, você tem que configurar todinho o canal, e ali e a configuração vem desde metas, tags, palavras-chave, e também a questão categoria do canal, né? Por exemplo, meu canal eu coloco uma educacional, uma coisa nesse sentido, tá? Tem lá para você colocar com política, tem várias opções ali para você colocar como sei lá, ciência. E eu tô percebendo isso, cara. Se você abrir um canal e colocar lá como canal de política, colocar metas, tags, enfim, tudo de política, parece que o YouTube aceita. Agora, se você abre um canal como o meu, que eu coloco todas as tags, as palavras-chave, tudo a respeito de religião, catolicismo, coloco lá, eu não sei se eu deixei como religião ou educacional lá. Cara, se eu abrir uma live... tem um nicho, né? Se você foge do nicho, do tema, né? Ele já... né? Não, então, aí se eu abro uma live falando alguma coisa sobre marxismo político, parece que pega no algoritmo por causa disso, cara. Parece que a YouTube não aceita. Entende? É uma palhaçada isso aí, gente. É uma palhaçada. Só para vocês terem uma ideia, gente. Quer ver? Eu vou mostrar para... Isso faz parte do que a gente está falando aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar o conteúdo aqui para vocês. Quer ver? Eu vou compartilhar aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, cara. Quer ver? Deixa eu jogar aqui para você. Aqui, aqui está o meu canal aqui, tá vendo? Aqui são os vídeos publicados, né? Aqui são os shorts e aqui os ao vivos, né? Presta atenção. A média de views dos vídeos como estava vindo, 800, 2.000, 1.400, 3.000, tá vendo? Aqui, agora dá uma olhada aqui. 400, 600, 400. Foi depois da live que a gente fez de política. Entendeu o que aconteceu? Vocês entenderam o que aconteceu? Mas foi só nesses vídeos específicos, mas afetou mais esses vídeos específicos, Cris? Como é? Todos, até as lives aqui, quer ver? Vou colocar aqui as lives. Essas aqui são as lives, né? Incluindo, que a gente está ao vivo, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia aqui, as lives, média de 1.000, tá vendo? 1.200, 900, 1.000, tá vendo? Um outro aqui que eu faço live rapidinho aqui, só para dar um comunicado que tem menos views. 1.600, tá vendo? 900, 1.000, tá vendo? Agora as últimas aqui,
Ó, 400, 400, 600, tá vendo? A live que eu fiz aqui com, por exemplo, com o João Vitor, né? Que seria uma, assim, quando a gente convida alguém, assim, de um outro canal para participar, geralmente passa de 1.500, 2.000 views, né? Essa live aqui com o João Vitor, aqui do canal Resgate da Alma, cara, normalmente ia dar 1.500 views, cara. Ó, aqui, ó, 680 views. Entendeu? Cara, é uma palhaçada isso daí. Cara, é uma palhaçada, tô falando sério. Né? Aí, eu acabei de postar o vídeo agora do Centro Dom Bosco. Esse vídeo vai dar bastante views. Até, ó, tá vendo? Tem até um negocinho pulando aqui, ó. Porque tá dando mais views do que a média da última semana. Né? Então, eu postei faz o quê? 2 horas, deu 370 views. Então, como tá dando mais views do que a média, né, da última semana, entendeu? Mas normalmente, um vídeo desse daqui, com o canal sem estar nerfado, já era para ter 800 views, entende? Só para vocês terem uma ideia. Já era para ter 800 views. Então é difícil, meu. Difícil. Trabalhar com o YouTube, nesse caso aqui é difícil, meu. Agora, mas eu estou percebendo essa questão, cara. Se você tem um canal que não que o canal está configurado para não falar de política, falar de um outro aspecto, né? Seja, sei lá, da ciência, religião, se você falar de política, pega no algoritmo. Por isso que eu percebo, o canal, por exemplo, só dar um exemplo aqui, pega o Ciência Sem Fim, lá do Sérgio Sacani, ele não cita política por causa disso. Se pega no canal dele, vai nerfar, né? Você vai pegar qualquer outro canal aí que fala de história. Ele nem vai citar religião, porque diga-se de passagem, o Sacani, se não me engano, acho que ele é ateu, né? Ele é ateu. Mas você pode ver que esses canais que falam de coisas específicas, né, por exemplo, de história, canal de geopolítica, não, geografia, canal de música, né? Pega o canal do Lito, por exemplo, aviões e música, né? Você vai ver que quando alguém pergunta alguma coisa de política, ele sai fora. Ele não fala, ele não cita no canal. Por causa do maldito algoritmo do inferno, cara. É isso que eu tô percebendo. Então, se eu faço um vídeo falando se tem marxismo, se toma... Pegou no algoritmo, cara, é 1 mês o canal nerfado. Ah, brincadeira isso daí, cara. Vou te falar, brincadeira, cara. Mas tá tudo encaixa dentro da questão cultural aqui que nós estamos passando, cara. Valor, né? Mas não tem muito pra onde correr também nesse lado, não, Cris. Antes de falar da questão cultural, vai pegar a questão da ideologia de Gramsci e tal, aí depois começa a esculhambação, né? Mas, cara, eu vou te falar. E o pior, assim, a gente não tem como deixar de falar. Como a gente deixa de falar do marxismo? Esse é o problema. Né? O Batalha falando aqui, ó, segundo o Kodak. Quem é o Kodak? Konak. Code Hack, é um canal, Code Hack. Negócio que pega o algoritmo é citar nome de político. Na hora. Só que aí que tá, se você tem um canal que é totalmente configurado já para política, o canal parece que é aceito. Pode ver canais de política aí que tem milhões de views, entendeu? Porque basicamente assim, pelo pouco eu entendo, né, do algoritmo do YouTube, acho que você tem que ter um nicho específico também. Se você começa a fugir desse nicho, e ainda mais quando fala de política, religião, acho que ele começa a dar uma tesourada, né? É uma brincadeira, cara. Então, às vezes, até anima, cara, porque você está fazendo vídeos que vêm, sabe, com muitos views. Né? Porque, assim, a média de views, tá, gente, que o YouTube assim, que ele aconselha, assim, para um canal tá indo bem, é 10% do número de inscritos, né? Então, se você tem, por exemplo, 10 mil inscritos, então você tem que ter uma média de 1.000 views nos vídeos, que aí é uma média boa. Tá? Você tem 100 mil inscritos, uma média de 10 mil views por vídeo, entendeu? Aí que é uma média boa, tá? Então, cara, tem hora que até anima. Cara, eu vou fazendo vídeo, vai lá 1.500 views, 1.800, 2.000 views, sabe? Tá ultrapassando a média do YouTube. Daqui a pouco, nerfa o canal, cara. Você pode fazer vídeo que você quiser. Eu tô com a ideia aqui, Cris. Por que você não cria um canal secundário focando só na questão da política, no geral? Eu já criei, até tenho o canal, mas o grande problema é administrar isso aí, cara. Entende? Porque, assim, administrar um canal já vai um tempo danado, fazer vídeo, preparar material.
Entendeu? Aí, 2 canais, cara, é um tempo danado, entendeu? Não é fácil, não. Só o Peter Jordan lá consegue ficar com 10 canais lá falando de várias coisas lá, porque ele só vive para isso também, né? Porque o Peter ele já é antigo nessa questão de trabalhar com plataforma, né? Ele já é um puta empresário, ele mora até nos Estados Unidos, então ele já tem experiência antiga, né, com a plataforma, né? Não, e para ele é só mais um, né, cara? Por exemplo, ele abrir um canal é só mais um para ele, entende? Então, se não vai bem um canal, vai bem o outro, cara. Porque ele é daquela parte também, tem a questão também, ele entende algumas coisas da questão nerd, por exemplo, quando vai falar da questão de cultura woke, eu já acho ele meio fraquinho para abordar. Mas ele fala de cultura nerd no geral, ok, tal. E ele tem um canal também que fala sobre questão financeira no geral, né? Então ele é um puto empresário, né? Ele já é das antigas nesse negócio, então ele já manja, né? Mas ele não é que é a questão que ele vai falar da cultura woke que ele fala, que não é que ele não manja, ele não quer se queimar. Ele sabe que tem velho, ele fica tirando a dizentão porque fica com medinho de falar, de não sei o que. Ele sabe que tem um público dele que é ligado à cultura woke, entendeu? Então, não, e ele não sabe, Cris, eu já reparei nos vídeos dele, quando ele vai abordar negócio de cultura woke, você vê que ele não tem muito conhecimento, ele é meio fraquinho nessa parte, ele só sabe falar de cultura pop no geral, assim, mas quando ele vai abordar a questão da cultura woke, você vê que ele é fraquinho no argumento. Eu não sei, cara. Eu acho que ali é personagem, viu? Tô falando sério. Aí, por exemplo, você pega uma Liga Nerdola da vida, vai debater com um cara desse, vai dar de pau, velho. Sim. Entendeu? Porque ele não entende nada sobre cultura woke, não sabe abordar, não sabe. Entendeu? Sim. Aqui você quer ver um cara aí que eu não consigo nem ver o canal do cara, aquele do 4 Coisas. Conhece? Não. O do Pablo Peixoto, meu. Puta, meu. O cara tinha um canal até legal, velho. O canal do cara é até legal, tô falando sério. Independentemente da ideologia, né? Que ele é esquerdista e tal. Não, inclusive, eu particularmente gosto dessa questão de cultura pop no geral, Cris. Tem canais até bons de cultura pop que eu até recomendo. Por exemplo, o Deb Escreve é um canal bom de cultura pop. Jurandir Gouveia é um bom canal de cultura pop. Jurandir Gouveia, mas ele é bom pra Tem caramba. vários bons canais de cultura pop. Não, o próprio Liga Nerdola, Linhagem Geek, tem, aquela galerinha lá do Spider e tal, né? Aquela galerinha ela é boa, entendeu? Não, mas esse cara ele é legal, velho. Até na época que eu conheci o canal dele na época do Snyder Cut, né? Que eu tô muito esperando lá o Liga da Justiça do Zack Snyder. E na época era uma época de pandemia que a gente tá tudo, né? Parado dentro de casa, né? Então a gente não podia ir no cinema, não podia nada. Então, e aí surgiu aquela história de que tem um corte do Zack Snyder do Liga da Justiça que tinha ficado uma bosta aquele primeiro Liga da Justiça. Uma porcaria, aquela merda. Aí todo mundo... Zack Snyder só presta, Zack Snyder só gosta... Eu gosto mais do 300. Presta mais do 300, né? Cara, Madrugada dos Mortos, acho que foi muito bom, cara. Agora tem um de Zack Snyder também que é de super-herói que eu gosto, diga-se de passagem, Watchmen. Watchmen. Não, cara, eu em particular sou fã do Zack Snyder, cara. Eu gostei do Homem de Aço, gostei do Batman vs Superman. O corte dele do Liga da Justiça, cara, assisto se deixar todo mês, cara. Pra mim, os dois melhores do Zack Snyder é o 300 e o Watchmen. Pra mim são os dois melhores. Eu gostei muito do Madrugada dos Mortos, cara, que ali pra mim foi uma evolução, né, assim, de questão, né, de filmes desse gênero aí, né? Mas eu, em particular, gosto dos filmes dele, né? Não deu muito certo, para falar a verdade, a questão dos super-heróis, até porque com a Warner é difícil trabalhar, entendeu? Ninguém consegue trabalhar muito bem com a Warner. O Nolan conseguiu, diga-se de passagem, né? O Nolan, com a trilogia do Cavaleiro das Trevas, conseguiu, né? Conseguiu, mas também aos trancos e barrancos, né? É o que eu te falo, porque assim, só contando a história para vocês, tá, gente? Já que a gente entrou nessa parada aí mesmo, né? Ele, na verdade, era. É o tema contra Então, era para fazer uma sequência de 5 filmes, cara. Então, era para começar com o Homem de Aço e terminar com o Injustice, né? Que seria a Liga da Justiça do Mal. Sim. Quem conhece quadrinhos aí sabe o que eu tô falando, tá, gente? Então, eram 5 filmes. Aí ele fez o Homem de Aço,
ele teve que fazer às pressas o Homem de Aço, né? Que o primeiro filme com o Henry Cavill, né? Como Superman. Ele teve que fazer meio às pressas porque tinha um contrato com direitos autorais que tinha que estrear naquele ano o filme. Então ficou um pouquinho às pressas. Por isso que o filme, se for ver bem, assim, os cortes não são Fez meio que nas legais, coxas né? o filme, né? No caso aí. Acabou tendo que ser. Os efeitos são espetaculares, mas a narrativa do filme assim, acaba sendo um corte meio estranho, sabe? Aí depois ia ter uma sequência de 4 filmes. Aí o Batman vs Superman, só para vocês terem uma ideia, era para ser um filme só do Batman vs Superman. E depois veio um filme da morte do Superman, com o Apocalipse, né? Aí deu um não sei o que na Warner lá, falou assim: não, quero tudo num filme só, cara. Eu quero tudo num filme só. Então, dos 5 filmes, reduziu para 3 filmes, né? Mas, assim, trabalhar com esses grandes estúdios no geral é complicado, né, Cris? Então, aí ficou aquela, assim, o filme, eu achei legal o filme, por sinal, o Batman vs Superman, mas dá para perceber ali que tinha coisa ali que não fazia parte do filme, entendeu? Aquela entrada da Mulher Maravilha, a questão do Apocalipse e tal, que não fazia parte desse filme, né? Ele teve que encaixar tudo, fazer isso aqui, ó. Aí ficou aquela porcaria. Aí teve o problema com a filha dele que morreu, né? Tal, ele saiu, né, do Liga da Justiça. Aí veio aquele doido lá da Marvel lá e fez aquela porcaria com o Liga da Justiça, né? Aí ficou um negócio totalmente sem sentido. Mas aí o corte. O primeiro Mulher Maravilha, diga-se de passagem, foi bom, né? Mas depois. Porque a Gal Gadot é uma puta atriz também, né? Vamos combinar, né? Então... Mas aí terminou com o corte dele lá, com o Snyder Cut, que pra mim, cara, ficou excelente. O Liga da Justiça dele. Né? Mas não tem continuidade, né? Vamos ver se agora, com esse novo Superman, vai estar continuidade agora, né? Vamos ver se agora esse novo Superman, pra mim, de filme assim, pra mim é Christopher Reeve, velho. Mas não tem igual, Christopher Reeve, velho. Porra. E aí depois teve lá a continuação, o retorno, que foi com. Acho que é. Eu esqueço o nome dele. Aquele filme foi uma bosta, cara. Nossa, não, eu achei legal, velho. Aquele lá, o retorno com. Acho que é Bradley, acho que é Bradley e alguma coisa, sei lá, um negócio desse aí, esqueci, me fugiu o nome dele. Nossa, aquele filme, cara, olha, eu vou te falar pra você, eu não vi a hora de acabar aquele filme, cara. Porque o retorno, na verdade, ele é a continuação dos antigos com o Reeve, entendeu? Ele mas do segundo filme, né? Seria como se o terceiro e o quarto não existisse, aí partisse de uma continuação do segundo filme. Né? Porque assim, o Superman do Reeve, diga-se de passagem, o que presta mesmo é o 1 e o 2, né? Depois começaram a cagar. Que depois começaram a fazer um filme meio que mais comédia do que o terceiro ali, principalmente, foi um filme mais de comédia do que de super-herói, né? Com uns absurdos ali. O terceiro tem uma sequência boa da luta dele contra o Clark, né? O Superman ficou muito bom, muito bem feita as cenas na época, mas depois, mas fora isso aí, também não tem muita coisa boa, não. Agora, o 1 e o 2 é um espetáculo, gente. Aquilo ali é cult mesmo. O 1 e o 2 do Reeve é indispensável. E cara, não tem. Igual ele como Superman, não vai ter nunca. Não, nunca. E aí é que tá, velho. O Henry Cavill, eu achei muito bom o Henry Cavill como Superman. O Henry Cavill, ele é mais na questão assim, a imagem, assim, né? A imagem dele é mais quadrinesca, né? A imagem dele em si, né? Não, mas assim, é porque não tem muito como... Porque assim, foi um Superman que não tinha como comparar com o Christopher Reeves. Porque ele é um Superman totalmente diferente. Ele já é um Superman, né? Mais sério, um Superman que mata, cara. Ele matou o Zod, mano. Entendeu? Ele matou o Zod, né? Entendeu? Então, assim, o Superman do Zack Snyder e o Henry Cavill, você não tinha como falar, não, comparar com... É um outro Superman, entendeu? Então, agora esse novo que vai sair, o James Gunn aí, e já vão comparar com... Tipo assim, o Cavill, ele é uma pegada assim mais realista, né? Já o Reeve, ele já é uma coisa mais quadrinesca também, né? Sim. Mas o Christopher Reeve foi que, assim, né, ele deu vida pro Superman. Tanto que os quadrinhos, tudo era ele, cara. Depois do Christopher Reeve, você pegar o quadrinho, era o Christopher Reeves, cara, né? Que infelizmente, né, faleceu do jeito que faleceu, né? Lamentavelmente ele faleceu daquele jeito lá. Mas o Superman é interessante porque tem muito aspecto cristão,
no Superman. Ele é todo baseado na vida de Jesus Cristo, né? Para quem não sabe. O Superman. Ele tem aquela questão, ele veio do planeta Krypton, mas ele foi criado, né, por humanos, né? Ele conviveu com os humanos, né? Na verdade, assim, a figura do Superman é um salvador, que ele veio do céu, né? Foi criado por pais humanos, né? Esperou até 30 anos para ser o Superman. Ele ficou dos 18 até os 30 anos na Fortaleza da Solidão. Ficou lá sozinho, lá, treinando, aprendendo o que ser. Aos 30 anos que ele passa a ser o Superman, né? Então, se você pegar, é a vida de Cristo, só pra você ter uma ideia, né? É baseado, né? Porque é obra de ficção, baseado, mas entendeu? Dá para pegar os elementos, os elementos são os elementos cristãos. A mensagem é uma mensagem tirada da própria Bíblia Sagrada, né? Entendeu? E é lógico que ali, assim, não estou comparando, Superman é Jesus Cristo, não, estou falando que as mensagens que tem ali é uma mensagem cristã. Se você pegar o Superman do Zack Snyder, cara, ele faz muita menção à Bíblia, cara. Você pode ver até a forma messiânica que ele enquadra o Superman, assim, diante do sol, assim, cara, descendo, assim, no povo, o povo olhando para ele, assim. Cara, parece uma mensagem bíblica, né? Quando ele morre também, no Superman vs Batman lá, morre com o braço aberto, assim, não sei se você percebe, assim, ele morre com o braço aberto, assim, como se estivesse crucificado. Tem muitas mensagens, assim, aquela mensagem subliminar, né, que o autor acaba passando, né? Mas é isso aí, gente. Eu acho que já vai dar aqui, vou ter que sair agora. Mas a importância, como eu falei, de a gente atuar na cultura, a gente não precisa fazer uma coisa assim propagandística, uma coisa de pregação. A gente pode sutilmente, né, subliminarmente, passar uma mensagem cristã através do entretenimento, né? Sim, totalmente. Então tá aí a importância da guerra cultural, a gente produzir, né? Seja nos quadrinhos, seja no audiovisual, e a gente transmitir os valores, as virtudes, né? Então, é o que importa, né? O problema é quem vai transmitir, né? Quem vai fazer a parada. O Brasil Paralelo aí é né, que é grande, né? O Brasil Paralelo é grande hoje, tá? Ele consegue fazer essas produções aí, mas, cara... eles saíram da questão documental e tá agora fazendo obras de ficção, né? Que tem o Oficina do Diabo, né? Que é uma obra de ficção cristã, que é baseada no livro do C.S. Lewis, né? Exatamente. Agora, só para vocês terem uma ideia, gente, ó. Como a direita, ela acaba... Aí, para terminar aqui a live aqui, falar agora, né, da direita, né? Como a direita perde a oportunidade, né? Muito. Quando o Lula foi solto, era para a direita estar batendo nisso como golpe. Mas batendo nisso, como fazer documentário mesmo, filme, ó, o golpe que foi dado, entendeu? Não fizeram nada. Você vê a Dilma quando sofreu impeachment, a esquerda no instante produziu lá aquele documentáriozinho mequetrefe lá, o Democracia em Vertigem. Né? Exatamente, mas era aquele filmezinho barra documentário fake, né? Então, mas aí a esquerda é mestre nisso, cara. Por quê? Teve o dia 8, fizeram até filme do dia 8 aí. Pode ver, tem filme na Netflix aí do dia 8. Tem golpe antidemocrático, nem sei como que é o nome. Tem filme, cara. Entendeu ou não? Queira ou não queira, um animalzinho lá de 12 anos vai assistir isso aí, colocar na cabeça que foi um golpe mesmo, que não sei o que, entendeu? Vai crescer com isso na cabeça. Eles sabem fazer, só que a direita era para ter martelado isso. O que você pega a questão do cinema nacional, por exemplo, o que não falta são filmes da esquerda demonizando o regime. Assim, o regime militar foi uma ditadura? Foi. Mas, por um lado, eles demonizam o lado, só que o deles eles acobertam. Quer dizer, eles não falam que eles queriam uma ditadura pior, a ditadura do proletariado. Então eles não falam isso. É o que eles estão fazendo hoje. Eles queriam na época, eles estão fazendo hoje. Né? O próprio Eduardo Jorge, né, que é o cabeça lá do Partido Verde, o cara é comunista raiz, ele mesmo falou, ele mesmo admitiu lá os momentos de sincericídio dele, falou, olha, teve ditadura militar, mas a esquerda ela queria uma ditadura pior, a ditadura marxista do proletariado.
Não, O cara confessou, velho. O cara confessou no vídeo. Entendeu? Sem dúvida. Yuri, é isso aí, velho. A gente começou um pouquinho tarde hoje a live, mas deu para falar bastante aí sobre essa questão. Mas deu para passar a mensagem aí. Isso aí, gente. Pessoalzinho, agora há pouco postei um vídeo sobre fazendo um anúncio aqui, né? Que agora há pouco postei um vídeo publicado lá no meu canal sobre o Centro Dom Bosco, tá? Sobre a questão da Arquidiocese de São Sebastião, que emitiu um comunicado acerca do que está acontecendo, né? Só falando um resumo breve aqui, eu li todo o comunicado lá no vídeo, né? A Arquidiocese deixa claro que nunca teve nenhum tipo de reconhecimento do Centro Dom Bosco, não tem reconhecimento eclesial nenhum, e agora, além de não ter reconhecimento, se uniu com outro grupo cismático, que é a Fraternidade São Pio X. E a Arquidiocese basicamente falou assim, né? Eles não pertencem à Igreja Católica, eles são cismáticos, são bando de hereges, acabou, né? Pronto. Sim. Fechou a tampa do caixão, acabou. Está proibido o católico de ir a eventos do Centro Dom Bosco, tá? Então está proibido. Não, igualzinho aqui, igualzinho o vidente aqui em Curitiba. Foi proibido católico de ir ao evento. Quem foi, cometeu pecado. Tá? Cometeu um pecado. Quem foi, cometeu pecado. Em outras palavras, já chancelou ali, ó, são excomungados, estão fora da igreja, não sigam, acabou. Pronto. Fechou acabou. A parada, cara. Não tem o que discutir, tá? Não tem o que Tampou o caixão, já foi. Então, depois da live, quem quiser ir lá, por favor, assista o vídeo que eu postei. Eu li todinho o documento, tá? E amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer, não sei se vai dar para fazer live, tá? Mas qualquer coisa eu vou publicar um outro vídeo sobre o Centro Dom Bosco caindo nos braços do protestantismo. Tá? Yuri, muito obrigado a participação mais uma vez. Valeu, irmão. Qualquer coisa aí pode sempre chamar aí, contar. Beleza, então. Obrigado a todo mundo que participou do chat. Essa live que é nerfada, todo mundo sabe disso, né? Então, enfim. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém. Amém.